Olá, I'm Jess, and this is Portuguese with Jess, a podcast designed to help A2, B1 learners improve their listening comprehension skills in European Portuguese. If you understand less than 90% of this episode, download the free study guide to help you follow along and learn new vocabulary in context. Now, let's begin. Vamos começar. O episódio de hoje é a segunda parte do tema O Outono em Portugal. Neste episódio vou falar sobre 4 dias importantes. O dia 2 de novembro, Dia dos Fiéis Defuntos. O dia 11 de novembro, Dia de São Martinho. O dia 1 de dezembro, Dia da Restauração da Independência. E o dia 8 de dezembro, Dia da Imaculada Conceição. E claro, também vos vou contar como se vive de forma geral os meses de novembro e dezembro em Portugal. Ora bem, comecemos pelo Dia dos Fiéis Defuntos, dia 2 de novembro, também conhecido por Dia dos Finados. Neste dia há tradicionalmente 3 missas em memória das pessoas que já partiram. É também um momento em que as famílias vão ao cemitério, limpam as campas e colocam flores e velas. No entanto, muitas pessoas fazem isso no dia 1 de novembro. E porquê? Porque é feriado nacional, enquanto que o dia 2 não é. Consequentemente, por conveniência, muita gente prefere ir no dia 1, dia de Todos os Santos. Uma tradição muito bonita que acontece no dia 1 e em alguns lugares no dia 2 de novembro é o Pão por Deus. As crianças andam de porta em porta com um saco de pano pequeno, o talego, a pedir pão, bolos ou doces, recitando versos tradicionais. É uma tradição antiga e encantadora, mas não se vive com a mesma força em todo o país. Por exemplo, eu cresci no Algarve, em Lagoa e em Silves e nunca participei nesta tradição, pois não era muito comum por lá. E nos últimos anos tenho reparado num movimento revivalista desta tradição. Em algumas câmaras municipais algarvias que estão a tentar recuperar esta tradição. Interessante, não é? Durante o mês de novembro há outro símbolo típico do outono: os vendedores de castanhas assadas nas ruas. Impossíveis de ignorar por causa das inúmeras vezes que dizem quentes e boas para atrair clientes, mas também por causa do cheiro delicioso das castanhas assadas. No dia 11 de novembro chega o dia de São Martinho e até há um provérbio muito conhecido relacionado com este dia, que é o seguinte: no dia de Martinho, lume, castanhas e vinho. E é exatamente isso que se faz. Celebra-se o Magusto, uma festa tradicional onde se bebe o vinho novo, o vinho de São Martinho, se comem castanhas assadas e em algumas terras até se salta sobre a fogueira. Nesta altura do ano, vale muito a pena visitar o interior do país. Há feiras, festas e festivais populares cheios de cultura, gastronomia e produtos locais, como enchidos, queijos, sopas, castanhas, artesanato e muito mais. Um bom exemplo é a Feira Nacional do Cavalo, na Gulgã, que acontece em novembro, ideal para quem gosta muito de cavalos. Já no final de novembro, o espírito natalício
toma conta das ruas e das casas portuguesas. As famílias montam as árvores de Natal e as ruas das cidades iluminam-se, criando assim uma atmosfera mágica e convidativa. Por exemplo, em Lisboa, as luzes de Natal serão inauguradas a 22 de novembro. De igual modo, os mercados de Natal e as pistas de gelo abrem e tornam-se locais de convívio. E assim chegamos a dezembro, mês com vários feriados nacionais. A 1 de dezembro celebra-se a Restauração da Independência, que marca o fim do domínio espanhol que ocorreu entre 1580 e 1640. Curiosamente, este feriado chegou a ser eliminado em 2013, durante a crise económica, pois o governo português da altura, liderado pelo ex-primeiro-ministro Passos Coelho, queria aumentar a produtividade e por isso decidiu eliminar 4 feriados nacionais. No entanto, esta medida gerou muita polémica e em 2016, quando se deu a mudança de governo, todos os 4 feriados retirados foram repostos, incluindo, pois, o Dia da Restauração da Independência. Depois, a 8 de dezembro, temos o Dia da Imaculada Conceição, uma celebração religiosa importante para a Igreja Católica, que assinala os 9 meses antes do nascimento da Nossa Senhora, a 8 de setembro, e celebra a virtude da Virgem Maria, Mãe de Jesus. Para além da carga religiosa, há também um aspecto histórico que vale a pena referir relacionado com a Nossa Senhora Padroeira de Portugal. Isso mesmo, ela é padroeira de Portugal. Em 1646, no dia 25 de março, o rei Dom João IV coroou a imagem da Nossa Senhora em Vila Viçosa, tornando-a Rainha de Portugal. A partir desta data, os reis portugueses deixaram de usar uma coroa, uma tradição que se manteve até ao fim da monarquia, em outubro de 1910. Interessante, não é? E é assim que me despeço de vocês. Espero que tenham gostado deste episódio sobre o outono em Portugal. Digam-me se gostavam que eu fizesse episódios dedicados apenas a uma data ou uma comemoração específica. Muito obrigada por ouvirem e ouvirem e até para a semana. Tchau!